pessoal, meu nome é Tarsila, eu sou mediadora de Química e faço parte do Grupo SOA. Olá pessoal, eu sou Stefânio, mediador de língua portuguesa, sou do Grupo SOA e do Polo NIGF. Hoje a gente vai falar de planejamento e estratégias de estudo, não é, Tarsila? Exatamente. Bem, vamos recapitular o que foi dito no vídeo anterior, no vídeo número 10, no vídeo que a gente falou da organização dos estudos e concentração. Bem rapidinho, hein, galera? O que foi falado até agora? A gente falou do plano de estudos, dos horários e o ambiente para estudar, ou seja, o que é melhor, qual é o melhor local para estudar, né? E quais são os melhores horários para estudar, das ferramentas que podem auxiliar o estudo, da realização de provas anteriores. Esse, inclusive, a gente vai retomar porque é um tópico super importante. O estudo pelas apostilas e também estudar as matérias que você mais gosta. Ficar atento às páginas de atualidade e sites e a ajuda dos mediadores. Foi tudo isso falado no vídeo 10, Organização dos Estudos e Concentração. É só você verificar aqui na playlist. Bem, já que o nosso tema é planejamento e estratégias de estudo, a gente precisa entender o que é planejamento e o que são as estratégias de estudo, tá? Vamos pegar a palavra planejar. Planejar significa organizar um plano, um roteiro, ou seja, é como se você fosse se programar para fazer alguma coisa. No caso aqui é estudar, certinho? E o que são as estratégias? As estratégias são meios, né, uma forma que a gente busca para facilitar a nossa aprendizagem de um determinado conteúdo que a gente pretende estudar, certo? Então, planejar é programar alguma coisa, organizar um roteiro, e estratégias são meios que facilitam uma determinada ação. No caso aqui, o estudo. Então, o planejamento, né, como o Stefânio falou, é a gente se organizar para estudar. E aí tem várias formas de a gente fazer isso. A gente trouxe 3 formas aqui para vocês. A primeira forma é fazer um cronograma, né, um cronograma semanal, onde você vai botar lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Vai colocar tudo que tem na sua rotina, né, desde o seu curso, seu colégio, seu trabalho, e dentro desses espaços vazios você vai botar, então, seus horários de estudo. A agenda ajuda muito também você, né? Eu uso uma agenda para me organizar, então você coloca os seus compromissos e coloca os seus horários de estudo, qual matéria você vai estudar, durante quantas horas. E, por último, o uso de lembretes, né? Para você não esquecer dos seus compromissos, às vezes você esquece de olhar a agenda, você pode colocar um lembretezinho, um post-it avisando. Agora é hora de estudar Química. Perfeito. Agora, a gente vai passar para as 5 dicas de estudo. Vou mostrar algumas dicas que são essas estratégias que eu acabei de falar para você no início do vídeo. Bora lá. A primeira estratégia é: faça um resumo das aulas ou dos textos da apostila. E aí você deve estar se perguntando: professor, como eu faço um resumo dos textos e da apostila? Ou seja, ou das aulas aí. Bem, é bem tranquilo de fazer um resumo. Primeiro, é sempre importante você fazer uma leitura completa do texto, ou seja, ou fazer uma leitura completa do roteiro da aula que o professor passou, e a partir dessa leitura, ir anotando as partes mais importantes. Geralmente a gente chama isso de ideia principal. Geralmente, o que é uma ideia principal? É uma palavra-chave, é uma fórmula, é o nome de um protagonista, de um fato histórico, se for de uma ficção, de uma historinha, né, de uma história, de um conto, de um romance. As definições que aparecem no texto e as definições que o professor deu durante a aula. Algumas datas são importantes para a gente poder compreender determinados processos históricos, sociais. Então, a primeira dica é leitura completa do texto, anotando o que é de mais importante. Depois disso, você vai fazer o quê? A reescritura desse texto para que você assimile essas informações, essas palavras-chave, essas fórmulas, ou seja, vai reescrever conforme suas palavras, essas informações mais importantes. Certinho? Isso aí. É muito importante esse resumo também, né? Para quando você quiser estudar novamente essa matéria, você não tem que estudar tudo do início, né? Você dá uma olhada rapidinho no seu resumo e já consegue, então, lembrar daquilo que você já viu. A segunda dica, então, é elabore um mapa mental. E o que é um mapa mental? Como a gente pode fazer, né, um mapa mental? Bom, a primeira dica, né, é que a gente pode fazer ele no papel. É bem simples. Você vai precisar de lápis de cor,
né? Pode ser canetinha também. É interessante que você desenhe, que você destaque, né? Então, ele precisa ficar bem colorido, bem bonito para você conseguir, né, diferenciar os ramos que vão aparecer. A gente vai mostrar um exemplo já já. Além de fazer no papel, a gente pode fazer isso também no computador. Depende do seu gosto, do que você prefere. No computador, ele é bem interessante, eu gosto de fazer, porque a gente consegue, né, incluir direto as imagens. Você joga no Google, pega uma imagem e coloca direto lá. Você não precisa desenhar. Então, acaba saindo mais rápido, né? Você consegue produzir mais rápido. Ah, professora, mas como eu vou fazer isso no computador? Existe um programa chamado Xmind 8, como está escrito aí no slide para vocês, que a gente consegue baixar gratuitamente. Então, é só você jogar no Google esse nome, Xmind 8, que já aparece direto a página e você faz o download. E ele é bem intuitivo, né? Ele é bem fácil de usar. Esse aí é um exemplo do mapa mental, né? Então, o mapa mental, lá no centro, onde está escrito mapa mental, você vai botar as ideias principais, ou, por exemplo, o tema da aula, né? Por exemplo, na química, a gente poderia escrever termoquímica, lá no centro, né? Que é o tema da aula de hoje. E nos ramos, você vai puxando ali coisas que vão ser tópicos, subtópicos, né? Vamos dizer assim. E, como eu falei, né, você pode desenhar ou botar imagens. Você está vendo aí que aparece ali um livro, né, uma pessoa com uma lupa. Você pode adicionar imagens que te lembrem aquele tópico, né? Então, por exemplo, exotérmico. Você pode botar alguma coisa com o prefixo ex, que te lembre esse prefixo ex, certo? Então, você vai fazendo essa distribuição e colocando imagens para associar. Então, é uma coisa bem visual. Por isso que é bem legal você usar lápis colorido, porque quando você olha, você já consegue já identificar. É uma espécie de resumo mais bonito, né? Perfeito, Tarsila. É bem interessante mesmo, ou seja, é um passo adiante do resumo. Certo, galera? Terceira dica, Tarsila. E a terceira dica é monte flashcards. O que são flashcards? São cartões de pergunta e resposta, né? E como é que a gente pode fazer? Eu adoro usar flashcards para estudar, né? Então, eu botei aqui uma dica de como a gente pode fazer isso em casa de forma simples. Qual é o primeiro passo? Primeiro passo, você vai pegar uma folha de papel ofício, né, e vai cortar em 8 pedaços. Né? Você pode cortar maior ou menor, eu acho em 8 o tamanho ideal. Quando você cortar em 8, você vai ter mais ou menos cartões desse tamanhozinho assim. Beleza, e o que você vai fazer? Na parte da frente, você vai escrever a pergunta, né, e na parte de trás você vai colocar a resposta. E aí você pode pedir para alguém da sua casa te fazer essa pergunta, e aí você responde, né? Ou se você não tem ninguém para estudar com você, você mesmo você faz a pergunta olhando apenas para a parte da frente, imagina a resposta e depois vira o cartão e vê se você acertou ou não, né? E aí, trouxe um exemplo para vocês de como isso pode ser feito de outras maneiras também. Bom, vocês vão ver que papéis coloridos vão ajudar. Então, por exemplo, vocês que têm que estudar várias disciplinas, história, geografia, matemática, você pode pegar um papel ofício rosa para história, um papel ofício azul para química, né? Então, isso também vai ajudar em separar em grupos de disciplina. Uma outra forma é você usar uns cartões que já vendem prontos, né? Só que eles são mais caros. Eu prefiro usar a folha de ofício, que é mais simples, né? Você mesmo corta e faz o cartão. Mas já existem uns cartões prontinhos para fazer esse tipo de coisa. E por último, para quem gosta de coisas de tecnologia, existem também alguns aplicativos no qual você monta esse flashcard, né? Então, o aplicativo ele faz exatamente como vai aparecer o exemplo para vocês. Você escreve na frente a pergunta, ali, ó, o que é, por exemplo, a pergunta seria, o que é metacognição, né? E na parte de trás tem a resposta. Então, o próprio aplicativo ele já faz isso. Você consegue criar a sua própria pergunta e colocar a sua própria resposta. Quarta dica, Tarsila. Quarta dica. Faça sessões de estudo. Isso é muito interessante. Gente, eu adoro estudar sobre o que é o estudo, né? E a maioria dos estudos mostram pra gente que você estudar muito tempo direto a mesma matéria torna isso muito cansativo. Então, você passa 4 horas seguidas estudando matemática, você fica muito cansado. Por quê? O ideal, então, o que os especialistas falam? É que vocês façam sessões de estudos de 25 a 50 minutos. Existe um método de estudo chamado método Pomodoro mesmo, né? Um nome italiano, assim como o molho Pomodoro, né? E o método Pomodoro diz que a gente tem a capacidade de se concentrar de 25 minutos. Né? Então, ele propõe que você estude 25 minutos uma matéria e depois vá para uma outra matéria. Por quê? Áreas diferentes do seu cérebro, elas são ativadas quando você estuda matérias diferentes. Então, uma área do seu cérebro é ativada quando você está estudando história, outra quando você está estudando matemática. Então, por isso é interessante que você fique trocando as disciplinas.
né? Então, você vai fazer uma sessão de estudo de 25 a 50 minutos, vai descansar 5 minutos entre elas, né? Sempre trocando as disciplinas a cada sessão, como eu falei. E é muito importante que quando você estiver fazendo essas sessões de estudo, né, você faça um estudo ativo. Ou seja, você vai anotando, fazendo resumo, né, que foi o que a gente já falou. Ou então, se você está assistindo uma videoaula, você já vai montando um mapa mental, ou fazendo as anotações, marcando o que é principal. Né? Então, esse estudo ativo é isso, é você participar, você anotar, você não ficar apenas assistindo a videoaula, porque senão você perde a sua atenção. Também é interessante fazer questões aí ao final de cada um desses ciclos, certo, galera? Sim. Bem, a dica 5 é realização de provas anteriores e simulados. Cara, isso é de suma importância, certo? Como é que eu faço provas anteriores e simulados? Bem, a gente já colocou aqui para vocês o passo a passo disso. Primeiro, vá ao site da banca que você vai prestar prova. Se você for prestar para a UERJ, você vai no site da UERJ e buscar ali as provas anteriores da UERJ. Do Enem, você vai ao site do Enem e busca as provas anteriores do Enem. Do CEDERJ, você vai ao site do CEDERJ e busca as provas anteriores. É interessante você separar as provas dos últimos 5 anos, ou seja, esses 5 anos anteriores, porque são as provas mais recentes e são as provas com os conteúdos que tendem a aparecer, né, dentro daquele período ali de 5 anos. Então, você vai pegar depois, anotar os conteúdos mais cobrados, né? Refaça essas questões. É sempre interessante assimilar, porque às vezes uma questão é parecida com a do ano anterior, tá? Feito isso, você vai observar o que você acertou e o que você não acertou. O que você teve dificuldade e o que você não teve dificuldade. Bem, a que você teve dificuldade ou não acertou, você vai estudar novamente e, claro, vai pedir ajuda aos nossos colegas mediadores aí do seu polo. Bem, algumas dicas para você tentar, ou seja, faça simulados sempre, especialmente os que a gente oferece aqui no PVS. O pessoal de língua estrangeira, então, oferece simulado sempre para vocês. Reassista os vídeos anteriores das matérias, né? Principalmente daquelas que você teve dificuldade e daquelas questões que você errou. Perfeito? E organize as anotações por disciplinas, separe. É essencial a organização, gente. Os destaques coloridos que a Tarsila comentou, tudo isso ajuda a gente a assimilar a informação que a gente está estudando. Certinho, galera? Então, é isso. Fechou por hoje, não é, Tarsila? Fechou, galera. E assistam o próximo vídeo. Abraços e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.